A paz do Senhor Jesus, que bom estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Eu espero que você esteja gostando do programa, que você esteja sendo edificado através do estudo, através do conteúdo profético das Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você, sobre toda a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião ou a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp do programa, 994661010, e saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Como é do seu conhecimento, nós iniciamos uma nova temporada nos instantes finais. Estamos estudando Daniel versículo por versículo. Nos programas anteriores, nós já trouxemos algumas informações preliminares do livro de Daniel. Nós explicamos sobre a autoria, sobre a data que o livro foi escrito, nós explicamos os propósitos do livro de Daniel, como este livro está dividido, e explicamos também quais são os temas escatológicos que são abordados no livro de Daniel e no livro do Apocalipse. E, finalmente, nós também fizemos uma demonstração dos 12 capítulos do livro. Mostra, por gentileza, aquela tela que tem isso. Muito bem. Os 12 capítulos, do livro, aí estão as imagens, nós já explicamos, vamos ver várias vezes esta imagem no decorrer dos programas. E também no programa anterior, nós iniciamos o estudo do capítulo 1, que fala sobre a educação de Daniel e seus amigos lá na corte em Babilônia. Então, nós já introduzimos esse capítulo e hoje vamos recapitular, vamos relembrar. Eu sempre costumo iniciar a nossa aula fazendo uma recapitulação daquilo que vimos. É uma forma de reforçar o aprendizado, de relembrar aquilo que nós já vimos. Vamos recapitular os versículos 1 a 4? Por gentileza, pode passar os textos. Bem, no versículo 1 nós vimos que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Nós já explicamos o que é este estado de sítio. Pode trazer a tela. O estado de sítio era quando o exército inimigo cercava a cidade, por isso diz sitiava, ficava ao redor da cidade, para impedir que os moradores da cidade saíssem para comprar ou para vender, para plantar ou para colher. E assim iam acabando o suprimento de alimento e de águas, a cidade ia enfraquecendo até que o exército inimigo invadia a cidade. Foi isso que ocorreu com Jerusalém. E talvez você pergunte, mas por qual motivo Deus permitiu que isso acontecesse? Veja o que diz o versículo 2, que nós também já estudamos. Diz que o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Então, traz a tela. Então, primeiro é bom nós lembrarmos isso. Não foi simplesmente por conta do poderio do exército de Babilônia. Não foi por causa do grande número de soldados que Babilônia dispunha. Mas, acima de tudo, Deus entregou. E por quê? Por causa dos pecados do povo judeu. Infelizmente, o povo judeu se envolveu com pecados de idolatria, começou adorando outros deuses, outros ídolos, e numa forma de castigar, de punir o seu povo, Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém e não só isso, levasse os judeus para a Babilônia, inclusive aqueles utensílios que eram usados no templo em Jerusalém, aqueles utensílios que foram preparados para o culto, para as ofertas, para os holocaustos, para os sacrifícios, também foram levados para a Babilônia. E o que é pior, eles foram colocados na casa do Deus de Babilônia. Isso era uma espécie de uma afronta, isso era como se o exército de Babilônia estivesse dizendo que o Deus deles era mais poderoso do que o Deus de Israel. Abre o versículo 2 para nós observarmos, veja o que diz o texto. Então o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, observa aí Deus com D minúsculo, porque é um Deus falso,
e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Inclusive, essa imagem mostra aí, não é, a ocasião em que os utensílios estavam sendo levados para a Babilônia. Ele não levou apenas as riquezas, a prata, o ouro, não levou apenas os judeus, mas inclusive os utensílios da casa de Deus. Pode passar o versículo 3, por gentileza? Então, o que acontece? O rei Nabucodonosor disse a Aspenaz, que era chefe dos seus eunucos, nós já explicamos, mas eu vou relembrar. Os eunucos eram homens castrados que trabalhavam no palácio, geralmente eles eram responsáveis pelos haréns, por isso eles eram castrados, eram chamados de eunucos, homens de grande confiança do rei. E Aspenaz era esse chefe dos eunucos, e o rei disse para ele que trouxesse alguns dos filhos de Israel, ou seja, daqueles que foram levados cativos, da linhagem real e dos nobres, ou seja, um grupo seleto de jovens havia sido escolhido para quê? Para trabalhar no palácio. Eles iriam passar um período de estudos, de aprendizado da língua, da cultura dos caldeus, para que depois de 3 anos eles estivessem lá servindo ao rei de Babilônia, ou seja, a Nabucodonosor. E dentre esses muitos jovens que haviam sido escolhidos, dentre eles estava Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias, que receberam os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego. É importante lembrar o que nós já dissemos ontem. Esses jovens foram escolhidos, não foi obra do acaso, era uma providência de Deus, para que Deus se revelasse aos reis de Babilônia através desses jovens hebreus. Pode passar o versículo, por gentileza, versículo 4. Então, aí estão as características, as qualidades desses jovens que haviam sido escolhidos dentre os nobres, dentre a nobreza, dentre a classe alta de Judá. Primeiro, jovens que não tivessem defeito algum. Então, não deveria ter nenhum defeito físico. Jovens formosos de aparência, ou seja, ele deveria ser jovens belos, de uma boa aparência. Eles deveriam ser instruídos em toda a sabedoria. Então, eram jovens inteligentes, jovens que se dedicavam ao estudo, eram jovens sábios em ciência, que procuravam, não é, desde aquela época, 600 antes de Cristo aproximadamente, ou seja, há 2.600 anos atrás. Então, jovens que fossem entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei. Então, não era qualquer jovem, não era qualquer pessoa que teria essa habilidade. Por isso que foi escolhido da linhagem real, né? Entre os nobres, entre a nobreza, esses jovens. E aí, nós dissemos no programa, não é? No programa anterior, que o fato de termos uma dupla cidadania, o fato de sermos cidadãos do céu, trazendo para os nossos dias, né? Fazendo uma aplicação, de estarmos esperando Jesus voltar a qualquer momento, não significa dizer que nós vamos negligenciar na nossa vida de cidadão aqui da terra. Então, esses jovens ocuparam essa posição de destaque, não só porque faziam parte da linhagem real, não só porque eram jovens belos, de uma boa aparência, mas era porque eram jovens inteligentes, que estudaram, que eram conhecedores das ciências. E aí uma palavra de ânimo, de incentivo, de estímulos para que os jovens, principalmente os jovens cristãos, que conhecem a Bíblia Sagrada, a responsabilidade de estudar. É claro que não devemos menosprezar a nossa vida devocional, a nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão com Deus, de leitura das Escrituras, mas é preciso também, além de conhecer a Bíblia, estudar. Quando possível, fazer uma faculdade, cursar, não é, cursos superiores, para que esses jovens crentes, esses jovens salvos, que são instrumentos de Deus, possam também se destacar nas faculdades, nas universidades, no mercado de trabalho, para que possam ocupar posições de destaque na nossa sociedade. Então, houve, claro, um trabalhar de Deus para que esses jovens lá chegassem, mas houve algumas qualificações que exigiram desses jovens, antes de serem levados para a Babilônia, uma vida de estudo, uma vida de dedicação. E eu falei ontem sobre isso, que Deus se utiliza de nós com as ferramentas que nós temos. Deus se utilizou de Noé
de Moisés com a vara, mas Josué foi com uma espada, com Sansão com uma queixada de jumento, Deus se utilizou de Paulo com uma pena que ele escrevia as cartas. Então Deus se utiliza de nós com a ferramenta que nós temos em mãos. E eu entendo que a vida desses jovens dedicados a Deus, mas que não foram negligentes na sua vida intelectual, que isso possibilitou para que eles pudessem estar no palácio, para que pudessem cumprir os propósitos que Deus havia estabelecido para eles. Vamos concluir esse texto para iniciarmos a nossa aula a partir do próximo versículo, versículo 5. Então, esses jovens deveriam ter habilidade para viver no palácio do rei, ou seja, para servir o rei Nabucodonosor, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus, que era a língua comum lá em Babilônia. Bem, até aí foi apenas uma recapitulação, foi apenas uma revisão daquilo que nós vimos. A partir de agora, nós vamos dar continuidade, que é o tema do nosso assunto, né? Nós vamos dar continuidade a esse assunto. Pode passar a tela, por gentileza? Aí diz, e o rei lhes determinou a ração de cada dia. A ração aí fala do alimento, né? Da porção, do alimento que eles deveriam comer cada dia. Da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Então observe que isso fazia parte da cultura de Babilônia. Então o que é que o rei fazia? O rei manda trazer esses jovens da linhagem real, esses jovens da nobreza, que se destacavam no estudo das ciências aqui da terra, fazer com que eles fossem treinados e aprendessem a língua dos caldeus e aprendessem a estar diante do rei lá no palácio. E para isso era preciso eles comerem, eles se banquetearem daquela comida, daquela porção que era oferecida ao rei. Bem, olhando do ponto de vista humano, um privilégio. Do ponto de vista secular, uma bênção. Porque, com certeza, as comidas do rei eram as melhores. Então, comer da mesma porção do rei significava ter os melhores banquetes, as melhores refeições, as melhores iguarias, os melhores cozinheiros. Mas, por outro lado, aqueles jovens hebreus sabiam disso, que eles não podiam comer qualquer comida. Eles eram judeus, havia restrições alimentícias, havia animais, carne de animais que o judeu não poderia comer. Além disso, alguns desses animais que eram oferecidos lá na mesa do rei, possivelmente participou de algum ritual religioso, de algum culto lá da Babilônia, onde eram oferecidos esses animais. Então, se por um lado era o privilégio, porque iria comer as melhores iguarias, as melhores refeições, a melhor alimentação, os melhores cozinheiros, a melhor culinária da época, por outro lado, oferecia um perigo à sua vida espiritual, à sua comunhão com Deus. E o que é interessante é que esses jovens poderiam dizer, fazer o quê? Né? É o rei quem quer, é uma exigência, uma obrigação, ninguém pode fazer nada, tem que ser assim mesmo. Eles poderiam simplesmente se acomodar. Mas aqueles jovens hebreus eram jovens que tinham um propósito no coração. E o propósito deles, ao chegarem em Babilônia, era para que eles não se corrompessem, é para que eles não fossem influenciados. Eles chegaram em Babilônia não para serem influenciados pela cultura da Babilônia, mas pelo contrário, para influenciar. E aí eles firmam um propósito no coração. Veja o que diz o versículo de número 6. Observe o versículo 6. Desculpe, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Aí diz, entre eles se achavam quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou seja, esses jovens hebreus que foram levados, que foram escolhidos, que foram selecionados para estar entre os outros. Observe que não eram só os 4. E entre eles, diz o texto bíblico. Então, com certeza, havia outros jovens que haviam sido escolhidos, haviam outros jovens que haviam sido selecionados, porém, estes jovens, Daniel e seus amigos, né, Ananias, Misael e Azarias,
chegaram ali para fazer a diferença na corte em Babilônia. Outro fato que nós vamos perceber é que os seus nomes foram mudados. Fazia parte também dessa cultura lá de Babilônia. Quando traziam esses jovens, inclusive nós vamos perceber o significado dos nomes desses jovens, nós vamos perceber que eles faziam o possível para que aqueles jovens esquecessem a sua terra, esquecessem a sua cultura, esquecessem o seu credo, a sua crença, o seu Deus. Era uma espécie, uma forma de fazer com que eles assimilassem aquela nova cultura, com que eles se identificassem com tudo que a Babilônia lhes oferecia. Pode passar o texto, por favor, a tela, para nós vermos os nomes dele. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel colocou o nome de Beltesazar, a Ananias colocou o nome de Sadraque, a Misael colocou o nome de Mesaque e Azarias colocou o nome de Abednego. E nós vamos perceber o quanto o nome desses jovens hebreus estavam relacionados com o Deus verdadeiro e o quanto esses nomes que foram dados para eles estavam relacionados com os deuses lá da Babilônia. Pode passar a tela para nós observarmos isso aí. Então, por exemplo, o nome Daniel, o que significa Daniel? Deus é meu juiz. Mas foi mudado, colocaram outro nome. Qual foi o nome que foi dado a Daniel? Beltesazar. E o que significa esse nome? Que Bel te proteja. E quem é Bel? Uma das principais divindades, um dos principais deuses lá de Babilônia. Ananias, que significa o Senhor é gracioso. O Senhor é quem dá graça, não é? Então, colocaram o nome de Sadraque, que quer dizer servo de Aco, que era outro deus da Babilônia, dessa feita o deus Lua. A Misael, que significa quem é igual a Deus, quem é semelhante a Deus. Colocaram o nome de Mesaque, que quer dizer a sombra do príncipe. E Azarias, que significa o Senhor ajuda. Veja que os pais desses jovens, quando colocaram seus nomes, estavam sempre atribuindo alguma coisa a Deus. Deus é meu juiz, o Senhor é gracioso, quem é igual a Deus, o Senhor ajuda. Mas colocaram em Azarias o nome de Abednego, que quer dizer servo de Nego, que era o Deus da sabedoria. Ou seja, eles queriam influenciar esses jovens, pode trazer a tela? Fazendo com que a mudança dos seus nomes, a mudança dos seus hábitos alimentares, a mudança da sua cultura, fizesse com que eles esquecessem as suas origens, com que eles esquecessem o seu Deus. E eu posso dizer assim, que Daniel e seus amigos tinham tudo para se corromper. Tiveram todas as oportunidades do mundo. Estavam distantes de Jerusalém, estavam distantes do templo, estavam distantes da liderança religiosa, que era os sacerdotes, o sumo sacerdote, estavam distantes dos seus pais. Ao chegar em Babilônia, foi-lhe dada uma posição privilegiada de estar ali estudando nas melhores escolas. Foi-lhe dada a oportunidade de comer das iguarias, aqueles alimentos, aquelas refeições que o rei comia com os seus príncipes, com os seus grandes. Eles tinham tudo para se corromper. Mas havia algo no coração desses jovens chamado de propósito, de não querer desagradar a Deus, de não querer entristecer a Deus, de não deixar que a cultura da Babilônia influenciasse aqueles jovens, fazer com que eles não viessem esquecer da sua terra, da sua pátria, da sua origem, do seu Deus. É como se eles estivessem distantes lá do templo geograficamente. É como se eles estivessem distantes do sacerdote, dos sumos sacerdotes, da liderança religiosa, apenas geograficamente. É como se eles estivessem distantes dos pais geograficamente, mas o coração é como se ainda estivesse voltado lá para Jerusalém. Eles nunca esqueceram o seu Deus. Eles nunca esqueceram as suas origens. Eles não permitiram que a cultura lá da Babilônia influenciasse a sua vida, mas pelo contrário. Nós vamos estudar, se você perceber, nós vamos estudar esse livro e vamos perceber isso.
principalmente nos 6 primeiros capítulos, o quanto Nabucodonosor, o quanto os reis de Babilônia, o quanto aquele império foi influenciado através da vida e do comportamento daqueles jovens. Então, e é isso que Deus espera de nós. Que onde nós estivermos, onde nós chegarmos, nós possamos dar fruto. Nós não venhamos esquecer as nossas origens. Nós não venhamos esquecer o nosso Deus. Não venhamos desprezar a nossa fé. Eu quero trazer uma palavra para muitos jovens cristãos, muitos jovens evangélicos, que muitas vezes tiveram uma vida na igreja, foram educados pelos pais, que cantaram lá nas crianças, que fizeram parte da escola dominical, mas às vezes o academicismo sobe para o coração, e às vezes esses jovens que orou, pediu oração para chegar na faculdade, para fazer um curso, para receber uma bolsa de estudo, às vezes quando chega lá, que está com um anel no dedo, às vezes sente vergonha de falar das suas origens, de dizer de onde veio. Às vezes, quando chega na faculdade, em vez de influenciar os seus amigos, são influenciados. Às vezes, de fazer a diferença para que outros vejam que ele é crente, parece que ficam com medo, parece que ficam amedrontados. Mas observe que coisa interessante, que os jovens hebreus não fizeram isso. Eles chegaram em Babilônia, claro, tiveram que atender algumas exigências. Eles não podiam exigir, por exemplo, que os seus nomes permanecessem os mesmos. É claro que não. É claro que houve circunstâncias, houve situações que eles tiveram que aceitar. Daniel teve que aceitar ser chamado de Beltesazar, ele teve que aceitar, isso ele não podia mudar. Mas quando surge a oportunidade de ele renunciar os banquetes, as iguarias, as refeições, ele preferiu abrir mão. Ele preferiu coisas mais simples. Ele preferiu comer legumes, ele preferiu tomar água para que não viesse correr o risco de, participando daqueles banquetes, daquelas iguarias, daquele vinho, daquela comida, viesse transgredir a lei de Deus e viesse entristecer o seu Deus. Veja o que diz o versículo de número 8, pode passar a tela. Aí diz, e Daniel assentou no seu coração, colocou no coração, que coisa interessante, mesmo distante dos pais, mesmo distante do templo, mesmo distante da liderança religiosa, mas ele tinha propósito, colocou no seu coração que não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. E o que foi que ele fez? Ele pediu, ele não cobrou, ele não exigiu, não poderia exigir, mas ele pediu ao chefe dos eunucos, que ele concedesse não se contaminar. Então nós vamos ver aí nessa imagem, não é como se chegasse aquele banquete e eles rejeitassem. Isso fala de renúncia, isso fala de propósito no coração, de abrir mão muitas vezes das iguarias, das ofertas, das coisas que são oferecidas com o intuito de agradar a Deus, com o intuito de agradar o seu Senhor, aquele que o colocou lá em Babilônia. Pode passar o texto, versículo de número 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, o que é que nós aprendemos aí? Que quando nós firmamos o propósito de agradar a Deus, quando nós firmamos no coração o propósito de fazer a vontade de Deus, nós recebemos algo da parte de Deus. E o que foi que Deus deu? Deus deu graça e deu misericórdia diante do chefe dos eunucos. E graça, o que é graça? É um favor imerecido. O que é a misericórdia? É compaixão. É como se Deus, lá dos altos céus, olhasse o desejo, o propósito, porque Deus conhece o coração. Deus não conhece apenas as nossas ações, Deus não conhece apenas as nossas palavras, Ele conhece o mais importante, que é a intenção do coração. Deus nos conhece por completo. E Deus deu graça e deu misericórdia diante do chefe dos eunucos. É como se Deus dissesse assim, Ele firmou o propósito. E eu vou prover meios para que esse propósito dele seja alcançado, seja conquistado. Pode passar o texto, versículo de número 10.
E disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo. Eu estou preocupado. Por quê? O rei determinou a vossa comida. O rei determinou a vossa bebida. Ele disse que vocês teriam que beber desse vinho. Ele falou que vocês teriam que participar desse banquete. Então, se o rei perceber que o rosto de vocês estão mais tristes, estão diferentes dos outros jovens, vocês vão colocar a minha cabeça para com o rei. Vão arriscar a minha cabeça, vão arriscar a minha vida. É como se o chefe dos eunucos, Arioque, pode trazer a tela? É como se dissesse assim: olha, pode trazer a tela, por favor. Aí ele dissesse assim: olha, veja bem, não é uma decisão tão simples assim. Vocês querem comer legumes, vocês querem beber água, e aí o que acontece? Se quando eu levar vocês à presença do rei, o rosto de vocês estiverem diferentes, se o rei perceber diferença em vocês, perceber que os demais jovens estão mais formosos, com um aspecto melhor, um semblante melhor, e vocês estiverem diferentes, eu vou correr o risco, eu posso morrer. O rei pode descobrir, alguém pode denunciar, dizer que eu estou dando para vocês uma porção diferente. Mas observe que mesmo aquele homem, Arioque, não tendo a obrigação de atender o pedido de Daniel, porque essa é a realidade. Daniel e os jovens hebreus estavam ali para obedecer às ordens de Arioque, que estavam ali autorizados pelo rei. Mas acima de Arioque e acima do rei de Babilônia, de Nabucodonosor, está o Deus dos céus, que controla, que domina. Você lembra disso? Que um dos objetivos, um dos propósitos do livro de Daniel é falar exatamente sobre a soberania de Deus. O Deus que controla tudo, o Deus que manda em tudo e em todos, tudo está debaixo do controle de Deus, nada, absolutamente nada, foge do seu controle. Nós, seres humanos, podemos perder o controle de alguma circunstância, de alguma situação. Alguém pode perder o controle do seu veículo, do seu animal que estiver cavalgando, mas Deus nunca perde o controle da situação. Então, observe que é aí que nós vamos entender o que levava esse homem, que era chefe dos eunucos, homem de grande responsabilidade lá no palácio, homem que era um homem de confiança lá do rei Nabucodonosor. O que faz esse homem fazer um teste com esses jovens? Dar para eles apenas legumes e águas em vez de obedecer ao rei. É simples, foi Deus que deu graça e misericórdia diante do eunuco. Para quê? Para que ele pudesse atender o pedido de Daniel, porque Deus viu sinceridade. Deus viu o propósito no coração. Deus viu que o que Daniel e seus amigos queriam não era demonstrar uma santidade, eles queriam simplesmente agradar a Deus. Eles não queriam correr o risco de pecar, de desobedecer a Deus. Veja o que diz o versículo de número 11. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O que foi que Daniel disse? Pode passar o texto, versículo de número 12. Experimenta, como que diz assim, faz um teste. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste de 10 dias. Durante esses 10 dias, nos dê legumes a comer, água a beber. Pode passar o texto, versículo 13. Então, depois de 10 dias, você vai olhar como está a nossa aparência, como está a aparência dos jovens, que come a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. Em outras palavras, Daniel estava dizendo assim, se nesses 10 dias você perceber que o semblante do nosso rosto, você perceber que a nossa aparência está diferente, nós estamos com um semblante triste ou decaído, que os demais estão mais formosos, aí a gente para. É só um teste, só uma experiência. Então aí, depois de 10 dias, nós vamos ter a mesma dieta, nós vamos comer as iguarias, nós vamos comer as mesmas refeições. Agora, se você perceber que nós estamos iguais a eles, que não houve diferença, que nós não estamos mais magros, ou mais pálidos, ou mais raquíticos, ou que nós estamos com um semblante decaído, e aí então a gente continua.
Então, Daniel, posso dizer assim, que Deus deu a ele essa estratégia, Deus deu a ele sabedoria, porque Deus é o Deus que cria situações, é o Deus que dá estratégias. Deus dá sabedoria como nos portar diante de dificuldades, diante de circunstâncias adversativas. Deus dá estratégia, Deus nos ensina o que fazer, como proceder, como agir em determinada circunstância, quando nós buscamos a Ele em oração. Pode passar o texto, versículo de número 14. E ele conveio nisso, ou seja, ele concordou, ele aceitou. Em outras palavras, é como ele aceitasse o desafio. E fez um teste de 10 dias. Muito bem, vamos fazer um teste a partir de hoje. 10 dias. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês só vão comer legumes, só vão beber água, vocês não vão tomar vinho, vocês não vão comer carne, vocês não vão participar dessas iguarias. Sua refeição vai ser diferente. Vamos fazer um teste de 10 dias. Vamos ver o resultado. Daqui a 10 dias, nós vamos ver como é que está o rosto de vocês, o semblante de vocês. Pode passar a tela, por gentileza. Não, desculpe, volta a tela. Aí diz, ao fim de 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos, né, do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Em outras palavras, eu posso dizer assim, valeu a pena o propósito, o objetivo do coração. Valeu a pena renunciar àquelas iguarias, renunciar àquelas ofertas, renunciar àqueles manjares. Valeu a pena o esforço de comer apenas legumes, de beber apenas água. Aos olhos humanos, aquilo era uma desvantagem. Seja sincero, vamos pensar hoje? Vamos pensar hoje? Vamos trazer para a nossa realidade? Então você teria duas opções. Você teria uma mesa farta com vários tipos de carne, com vários tipos de vinhos, com várias iguarias, com várias comidas, e você tinha a opção de comer somente legumes e beber água. É claro que do ponto de vista humano, olhando com os olhos carnais, com os olhos físicos, é claro que era muito mais vantagem comer as iguarias. Mas olhando do prisma espiritual, olhando com os olhos espirituais, olhando para o propósito do coração, do que aquelas iguarias podem prejudicar a vida espiritual, podem interromper a comunhão com Deus. Deixa eu me dirigir aqui para essa tela. Eu sei que esse capítulo 1 não é um capítulo profético, como aqueles capítulos lá do livro do Apocalipse. E se eu fosse, nós poderíamos muito bem até deixar de falar sobre essa parte histórica, estudar apenas a parte profética do livro de Daniel. Mas eu sei que Deus tem se utilizado desse programa para falar também com cada um de nós. E este capítulo 1 de Daniel fala muito para cada um de nós, crentes, servos de Deus, mas com exclusividade para os jovens. Para terem cuidado com as iguarias, com as ofertas, com os manjares. Quantos jovens que foram crentes, que foram servos de Deus, que já serviram a Deus, mas se embriagaram com as iguarias do mundo. Começaram num gole de cerveja, depois foi passando para bebidas com maior teor alcoólico. Começaram muitas vezes fumando um goia de cigarro ou um cigarro e agora estão envolvidos nas drogas. Quantos jovens hoje que estão aprisionados pelos vícios, pelo alcoolismo, pelo tabagismo? Quantos que são dependentes químicos? Quantos que estão hoje nas cracolândias da vida? Quantos que estão hoje no mundo do crime? Quantos que não estão atrás das grades? Quantos que já não desceram a tumba fria? Porque não souberam dizer não aos banquetes, aos manjares, às iguarias. Porque não souberam, como Daniel, firmar o propósito no coração, de rejeitar esses banquetes, de rejeitar essas iguarias, com o intuito
de agradar a Deus. Então essa história de Daniel, ela não está registrada por obra do acaso. Não foi por acaso que Daniel registrou essa sua experiência. Então, vamos pensar em Daniel agora como escritor, depois que vivenciou essa experiência, depois que foi levado para a Babilônia. Não sei quantos dias ele percorreu a pé, não sei, para sair de Babilônia, para sair de Jerusalém até a Babilônia, eu não sei. Mas com certeza uma viagem cansativa, uma viagem perigosa. E chegar agora numa nova cidade, num novo mundo, chegar agora numa outra realidade, agora como escravo, como prisioneiro, de repente é selecionado, é escolhido para estar no palácio. E ele vai com os seus amigos, entre outros jovens, é selecionado, é escolhido para estar ali no palácio, mas que chega com um propósito no coração. Não vou deixar me corromper. Eu não vou deixar que a cultura da Babilônia, eu não vou deixar que a religião de Babilônia, eu não vou deixar que os hábitos, os costumes de Babilônia influenciem a minha vida. Daniel era um jovem de propósito. E eu quero dizer a você, jovem, que muitas vezes surgem as oportunidades. Quantas oportunidades não surgem, às vezes, lá na faculdade, lá na empresa, lá no quartel onde você está servindo a Deus. E depois, é como se o Espírito Santo inspirasse Daniel, dissesse: Daniel, registra isso aí no teu livro. Conta essa tua história, essa tua experiência, do que você vivenciou, do que você enfrentou lá no palácio de Babilônia, do seu propósito do coração, do seu intento de não desagradar a Deus, de não desobedecer a Deus, da sua renúncia, de preferir comer legumes e beber água para não desagradar ao Senhor. Resista aí. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo: resiste, porque eu quero falar às gerações futuras. Passaram-se aproximadamente 2.600 anos. Isso ocorreu há mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Nós já estamos a 2.600 depois do que ocorreu nos dias de Daniel, claro. Isso foi registrado para que servisse de advertência para cada um de nós. É claro que o Espírito Santo fala com qualquer um de nós, com cada um de nós, mas com exclusividade aos jovens, aos adolescentes, que muitas vezes surgem, não é? Novos mundos, novas realidades, novas oportunidades. E às vezes o jovem está numa dimensão. Vou dar um exemplo, quer que eu dê um exemplo bem prático, bem simples, bem atual, bem moderno? Quantos jovens que vão fazer intercâmbio e de repente consegue ir para outro país e de repente ele está na mesma situação de Daniel, ou muito próximo, distante do seu país, distante dos seus pais, distante da sua igreja, distante do seu pastor. E ao chegar lá, naquele intercâmbio, ele tem a oportunidade de estudar, mas não só isso. Nas horas vagas, a oportunidade de aproveitar da cultura daquele país, das iguarias, das ofertas. E o que é que Deus quer de cada um de nós? O que é que Deus quer de você, jovem? O mesmo propósito de Daniel. Firmar o propósito no coração, de não se deixar ser influenciado, mas pelo contrário, fazer a diferença. Fazer com que outros sejam influenciados através do seu exemplo, através da sua atitude.